O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual. Para exibição neste horário, censura livre. Hoje você vai compreender o porquê de tanta perseguição. Muitas vezes você fala consigo mesmo ou até com Deus: Senhor, será que eu joguei pedra na cruz? É tanta gente me perseguindo e não fiz nada. Ou pelo menos nada que justificasse tamanha perseguição. Hoje você vai entender, no momento da palavra, qual a razão de você, enquanto igreja, estar sendo perseguido por tudo e todos. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: de perseguidor a perseguido. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 14. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente eu blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esse texto maravilhoso, uma verdadeira confissão do apóstolo Paulo. Nós começamos este momento da palavra de hoje, onde Paulo, que perseguia os cristãos, ao ter um encontro com o próprio Cristo, já em espírito, a caminho de Damasco, naquele deserto, ele ficou um tempo cego. Depois o próprio Ananias impôs as suas mãos nele. Ele, que era perseguidor, acabou sendo o maior de todos os apóstolos. Não me aterei aos detalhes da sua conversão aqui essa noite, porque temos muito a discorrer, mas ele, na sua santa ignorância, apesar de ser uma pessoa extremamente inteligente, um poliglota, estudado através do sábio Gamaliel, no entanto, ignorante acerca das coisas espirituais, Paulo perseguia os seguidores de Cristo, achando que era uma seita. E essa perseguição gerou muitos assassinatos. O Estevão, inclusive, ele praticamente compactuou com a morte desse servo de Deus, perseguindo porque ele achava que era uma seita. Estava contrariando a palavra de Deus, que ele conhecia somente através da escritura sagrada da época, o Antigo Testamento, os livros de Moisés, os profetas, mas não tinha a percepção que neles, inclusive no Isaías, estava descrito que aquele que haveria de vir, que todo o Antigo Testamento seria uma sombra para as coisas que viriam após. Mas ele não conseguiu distinguir isso até ele ter um encontro com Deus. Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ananias. Sim. Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tu tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, recebas a tua visão. Muitos de nós aqui essa noite não temos compreensão de o porquê temos essa nossa natureza perseguidora, muitas vezes rebelde. Conhecemos muitos pelos quais oramos, porque outrora também fomos como eles. Nos identificamos com muitos deles e muitas vezes em oração pedimos: Senhor, perdoe-os. assim como Jesus na cruz disse. Eles não sabem o que fazem. E muitos de nós também não sabíamos. A partir do momento que nós tivemos um encontro com Deus, a luz do Evangelho resplandeceu em nossos corações e aí foi gerada essa consciência, essa luz que transformou totalmente nosso entendimento acerca das coisas espirituais. Portanto, a perseguição é aquele ódio enciumado, aquela percepção distorcida do que realmente é querer fazer justiça com as próprias mãos, quando uma ou mais pessoas seguem outras de modo reiterado e contínuo, acessando, fustigando-as com a intenção de incomodar, de encher o saco mesmo, de irritar, de caluniar, de amaldiçoar ou até mesmo de destruir. A gente vê isso em família, a gente vê isso muitas vezes no trabalho, até na vizinhança, no bairro, vizinhos que muitas vezes viram a casaca com a gente por pouca coisa, por coisas que não têm a menor explicação, o menor discernimento acerca daquele modus operandi, daquele comportamento distorcido, quando pouco tempo antes eram pessoas amáveis, eram pessoas carinhosas, queridas, e muitas vezes nós não conseguimos discernir aquela loucura, aquela insanidade, aquela manifestação, até que nós entremos na palavra e começamos então a discernir o porquê. Pois o próprio Jesus avisou que nós, os cristãos, seríamos perseguidos. Veja que ele fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos 10 a 12 e depois pontualmente o versículo 44. Bem-aventurados ou felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiam os profetas que viveram antes de vocês. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Isto é extremamente difícil se você não tiver o mínimo de intimidade com Deus, o mínimo de compreensão das Escrituras, porque quando você testifica a presença de Deus na tua vida, no teu comportamento, quando você consegue identificar que naquela insanidade, naquela distorção da realidade, aquela pessoa está passando por tribulação que ela própria gerou através da sua falta de consciência da verdade, por isso ela está prisioneira de si mesma, das suas concupiscências, do seu próprio pecado.
escrava, refém do Senhor a quem ela serve, ainda que não tenha consciência de quem seja ele, pois no mundo jaz o maligno. E aí, nós que temos essa consciência de compreender, de discernir, temos que buscar muito mais a justiça de Deus através da oração, para que nós sejamos pacificados e não nos vinguemos, mas apenas oremos. Esse texto ele linka com o salmista no capítulo 94, verso 1, quando o próprio salmo é uma oração, quando o salmista diz: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Quando a luz do Evangelho resplandece sobre aquele que pede, aquele que clama, aquele que busca, tudo aquilo que parecia um pesadelo, um caos, aquela incomodação que não tem mais condição de ser suportada, Deus derrama do seu bálsamo e faz com que nós relativizemos todo aquele comportamento. E muitas das vezes, o próprio Espírito Santo inquieta a outra parte para que haja até arrependimento. E em havendo arrependimento sincero, pode haver até uma reconciliação. Isso tem acontecido muito, inclusive, nas famílias dos irmãos do cordão, quando chegam testemunhos de irmãs, irmãos que nos contam que muitas vezes nem falavam mais com familiares, e a partir do momento que os perdoou e falou do amor de Deus, eles foram subitamente tocados, transformados pelo Espírito de Deus. Esse é o tempo em que a igreja sofrerá uma perseguição jamais vista, sem precedente. E as Escrituras nos alertam sobre isso para discernir os fatos históricos que estamos vivenciando nas calamidades, nas guerras, nas enfermidades, nas distorções que estão acontecendo acerca dos relacionamentos aos quais somos muitas vezes vitimizados, perseguidos. E aí você começa a discernir, quando você começa, por exemplo, a ler as cartas paulinas, profunda nas Escrituras, ali quando Paulo escreve ao povo de Éfeso, no capítulo 6, ele fala sobre as armaduras espirituais e explica que as nossas lutas nessa existência não é contra sangue nem carne, ou seja, a nossa luta é contra principados e potestades. Quando fala sangue e carne, não se refere apenas à raça humana, à espécie humana. Muitas vezes animais se enfurecem conosco, até de animal doméstico, de uma forma sobrenatural. Você começa a discernir isso a partir do momento que você está conectado ao ramo da videira. Por isso é imprescindível que nós nos tornemos igreja, para discernir aquilo que muitas vezes a nossa mente nos trai, porque pela razão nós não teríamos condições de perdoar ninguém, porque afinal eu não fiz nada, eu sou apenas a vítima da circunstância. É assim que nós temos a nossa razão própria, o nosso julgamento próprio. Mas quando nós nos submetemos a essa verdade que nos liberta dessa opressão que nos aprisiona, porque ainda que nós nos posicionemos como aquele que tem razão, ainda que nós tenhamos de fato toda a razão, somos prisioneiros daquele que nos sequestram, seja por pensamento ou atitudes. Então, a partir de hoje, eu profetizo sobre a tua vida que toda e qualquer perseguição, seja ela física ou espiritual, ela cai por terra, pois Deus tira escamas dos teus olhos essa noite para que você compreenda a razão pela qual você está sendo vitimizado nesta perseguição. O mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 12, verso 19, nos diz: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas, quando Paulo fala das Escrituras Sagradas, obviamente ele está falando no que seria hoje o Antigo Testamento. Ali no caso em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Essas Escrituras dizem: eu me vingarei, eu acertarei conta com eles, diz o Senhor. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ficar espraguejando e desejando maldade para que Deus cumpra a sua palavra. Nós não precisamos ensinar Deus a ser Deus. Temos sim que aprender a ser seus servos, para que nos submetamos. E como toda palavra é espada de dois gumes, ela corta para você que está ouvindo e para mim que estou pregando, irmãos. Muitas vezes a gente é ludibriado por Satanás nas circunstâncias e saímos da presença de Deus descuidando esse princípio espiritual de nos colocarmos em submissão, sabendo que a justiça vem dele e não de uma justiça própria. A vingança pertence ao Senhor. Como o próprio Romanos, ainda no capítulo 12, verso 14, Paulo insiste: abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. É coisa tremenda. Já houve alguns poucos arrependidos que nos procuraram e vieram pedir perdão pra gente. É como se aquilo fosse um pesadelo. E é interessante quando a pessoa começa a se explicar, ela meio que se perde, porque ela própria não tem consciência de quando começou toda aquela loucura, aquela insanidade, aquela quase que esquizofrenia. Mas a partir do momento que a luz entra no coração dela, ela fica meio perdida, meio que tentando te agradar para compensar aquilo que a palavra perdão zera tudo. Então aprenda a pedir perdão, aprenda a se humilhar quando você se dá conta de que realmente você está passando dos limites acerca de teu subalterno, seja no trabalho ou acerca de pessoas que você coloca abaixo de você, achando que você é superior em alguma coisa, quando na verdade você está sendo
representando um arrogante, um soberbo, e quem diz não sou eu, são as Escrituras. Deus abate os soberbos, mas exalta os humildes. Esse é o momento de você também, Amigo, querido soberbo, trazer a reflexão ao teu coração acerca dessa circunstância. E o apóstolo Paulo, que é uma referência aqui acerca de perseguidor é perseguido, quando ele escreve a segunda carta ao povo de Corinto, no capítulo 12, versos 9 e 10, ele relata o encontro que ele teve com Deus no deserto, quando ele foi transformado, e ele fala ali em terceira pessoa, contando o que aquele Jesus maravilhoso falou para ele, quando ele veio reclamar que estava com problemas, que tinha um espinho na carne. Porque muitas vezes, aquele que se arrepende do seu pecado, Deus sempre deixa alguma coisinha incomodando ele, para que ele não se afaste da presença do Senhor. É o que a palavra de Deus chama de espinho na carne. eu já ministrei sobre isso. Tem uns vídeos lá no nosso canal no YouTube. Mas quando a pessoa não se dá conta, ela pensa que Deus está castigando ela, que Deus está punindo ela, sendo que na verdade, a partir do momento que a pessoa se arrepende, ela já está perdoada. O juízo está sobre ela a partir do momento que ela não tem esse arrependimento. Agora, esse espinho que muitas vezes machuca no decorrer da sua caminhada, é um anzol, é uma isca que Deus lança para que a pessoa não saia jamais da presença dele e corra o risco de fazer coisas piores, que coloquem em risco até a sua própria salvação. Então Paulo narra aqui quando Jesus disse a ele, após ele ter reclamado que Satanás estava esbofeteando ele por 3 vezes, Jesus fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, ela é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. E aí Paulo diz na carta aos Coríntios, à igreja de Corinto. Portanto, debaixo dessa consciência, debaixo dessa revelação de Jesus Cristo para a minha vida, acerca desse espinho que eu carrego na minha carne, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por causa de Cristo. Pois quando eu sou fraco, então eu sou forte. Nós temos conversado muito entre nós, pastores, irmãos, temos um momento da oração toda sexta-feira, e ali nós falamos que quando o calo começa a apertar, quando a fanfarra do diabo começa a ser muito grande, fanfarra é aquela bandinha que vem na frente, fazendo aquele estardalhaço, como quem diz assim, Não vai dar certo, tu já perdeu, já foi vencido. na verdade, após essa fanfarra de Satanás, tem uma vitória, tem algo grande para acontecer. Quantas vezes eu, particularmente com a minha esposa, já passamos por isso, de ser oprimidos realmente, seja de forma espiritual ou até mesmo por pessoas que de alguma forma no decorrer de sua caminhada se endemoniaram, ou algumas manifestaram o demônio que já carregavam em si e se voltaram contra nós, e nós não entendíamos naquele momento. Será que todo mundo ficou doido? Ou a gente que tá fora do ar, a gente não tá compreendendo, não tá discernindo as coisas? E aí aos poucos a palavra foi nos esclarecendo acerca dessa loucura que a humanidade se encontra, pois no mundo jaz o maligno. E é importante a gente meditar na palavra para que a gente, na fraqueza, se fortaleça, porque essa força não é mais do nosso braço, essa força não vem mais de nós, não é do nosso psique, não é da nossa ação ou da nossa atuação acerca de uma eventual reação diante do nosso opressor. Pelo contrário, é no silêncio, é na oração, é no gemido, é no choro que nós somos fortalecidos por Deus, e a justiça e a vingança vêm dele, somente dele. O evangelista João, no capítulo 15, verso 20, nos alerta também: lembrem-se das palavras que eu disse, Jesus dizendo: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Portanto, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecem à minha palavra, também obedecerão a vocês. Eis o motivo das perseguições. Quando nós não temos consciência que esse livro chamado Bíblia, esse texto contido dentro dela chamado Escritura, e a palavra contida nessa Escritura, sendo o Espírito de Deus falando, transforma a mente e o caráter humano, é a partir desta metanoia, desta mudança de mente, que esse poder, essa informação deixa de ser mero conteúdo e passa a se manifestar como poder e autoridade. E numa conversa, sem discussão, tão somente pela palavra, pessoas podem até cair num profundo arrependimento, através de uma profunda reflexão, que não será você que estará fazendo, mas o Espírito de Deus na tua vida, agindo na vida do teu semelhante. Não por acaso, o salmista no Salmo 119, no versículo 157, são muitos os que me perseguem e me afligem, diz o salmista, mas não me desviei de teus preceitos. Ou seja, eu não desviei dos teus mandamentos, dos teus estatutos, porque eu entendi que eu tinha que ficar firmado nele, para que eu pudesse ter êxito nas minhas adversidades. Essa consciência também, ela é revelada através de João, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, verso 10.
não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Essa exortação, que embora vinda da boca do apóstolo João, ela é uma exortação dada pelo próprio Cristo à igreja de Esmirna, para que ela perseverasse, não importando o tempo que levasse, ainda que numeralmente 1, 2, 3 ou 10 dias, aquilo seria meramente metafórico, e você vai entender no discorrer desse texto. O diabo lança alguns de vocês na prisão, ou seja, até na prisão espiritual, para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Eis aqui a figura de linguagem. Para alguns pode ser profético nessa noite, que daqui a 10 dias Deus possa fazer um rebuliço, mas aqui ela tem uma conotação ligeiramente metafórica. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Portanto, assim como o salmista também ali no Salmo 30, versículo 5, nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã, essa noite muitas vezes são anos de choro, são anos de opressão, são anos de perseguição. Há pessoas que estão conosco aqui essa noite, que assistem ao nosso momento da palavra e já não sabem mais o que fazer, porque todas as circunstâncias lhes oprimem, a família, o trabalho, a escola, os vizinhos, achando que realmente você é uma pessoa desprezada pelo próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus me usa essa noite para te trazer uma palavra rema, uma palavra profética, uma palavra direto do trono de Deus. Você é precioso e preciosa aos olhos do Senhor, só que você não entendeu ainda, por talvez desconhecer as Escrituras, que aquele a quem mais é dado, mais será requerido. E é nesse processo de humilhação, de perseguição, que Deus vai te honrar nessa terra. Eu não sei para quem eu estou falando, mas Deus sabe a quem essa mensagem está sendo enviada nessa noite, em nome de Jesus. O evangelista Marcos, no capítulo 10, versos 29 e 30, nos diz, quando Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, ou por causa do evangelho, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição. Tudo isso Jesus garante que nós vamos ter. Mas tem um porém, contudo, entretanto e todavia. Com perseguição. Com perseguição. Não será melzinho na chupeta as bênçãos que virão sobre o povo de Deus. Para que nós não coloquemos o nosso foco, o nosso coração nas coisas, mas desfrutemos de cada um delas, para que através delas possamos continuar de pé firmes, fazendo a obra do Senhor. E no mundo futuro terão a vida eterna. Então, Deus deixa claro que ainda que ele fale ali, como está em Mateus 6,33, que é a palavra base do meu ministério, quando Deus me chamou ali em São Paulo, me falando ao coração, sem eu conhecer o texto, mas a palavra se manifestou para mim antes da Escritura. Ali que eu vim entender que a palavra antecede o texto, antecede a Escritura, quando ele falou: me busca em primeiro lugar, que essas lutas que tu estás passando, essas perseguições, essas contas que tu não consegues pagar, essas situações relacionais das quais tu não consegue te desenrolar, eu agirei de maneira prática e objetiva, mas eu tenho que estar primeiro na tua vida, senão tu vai botar a tua fé, a tua energia somente nas coisas, sem reconhecer que por trás de tudo isso há um Senhor, pois nenhuma coisa pode ser adquirida pelo homem aqui nessa existência sem que do céu não lhe seja dada. Então essa palavra, ela fala conosco essa noite para que nós tenhamos consciência que por mais que nós perdoemos aqueles que nos afligem, por mais que nós desfrutemos as maravilhas que Deus vai derramar, e pode ter certeza, porque Ele é fiel sobre as nossas vidas, nós temos desfrutado de tanta coisa boa até aqui, mas com perseguições. Quando a gente dá um passo, alguma coisinha, alguns falam: parece que é inveja, parece que é olho gordo. Não, é a manifestação de Deus no meio das coisas boas que Ele está te dando, para que você nunca perca o foco naquilo que realmente é importante, que é o final desse versículo, a vida eterna. Paulo também falava aos Tessalonicenses, na primeira carta, ali no capítulo 3, verso 4, quando ele estava com a igreja, assim como quando estamos aqui nas reuniões do Cordão e falamos exaustivamente com os nossos auxiliares, nossos pastores. Olha o texto, que coisa maravilhosa. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos. Que realmente aconteceu, como vocês bem sabem. Ou seja, chovendo molhado, irmão. Falar que você se voltou para Deus e vai ser tudo tranquilo, vai ser um mar de rosas, esse Deus que tu está servindo não é o Rei da Glória. Esse Deus que tu está servindo não é o Deus Todo-Poderoso, que está assentado acima de principados e potestades. Esse Deus o qual tu está servindo, que está tudo tranquilo, tem coisa errada. Tem coisa errada, tem coisa errada.
porque ele fala que nós seremos abençoados, poderemos ser até curados. E se não for curado, essa enfermidade não será para a morte, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então nós temos todas as pistas, todos os sinais muito claros, muito evidentes da presença de Deus em nossa vida, na vida do cristão, no meio da adversidade, em meio às perseguições. E o mesmo apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versos de 1 a 3, ele praticamente já se despede da igreja e diz esse texto: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, esses tranqueiros que nos perseguem. Paulo está dizendo aqui, pois a fé não é de todos. Nem todo mundo tem fé para compreender esse mistério que é a gente está aqui a cada quarta-feira, quinzenalmente, pregando a palavra. Independente de quem está nos assistindo no outro lado da tela ou quem esteja presencialmente aqui. A nossa comunhão, nosso propósito, desde o começo, desde quando Deus me uniu à minha esposa, a minha pastora Denise, foi que Deus nos chamou, Deus nos poupou da morte, nos livrou da morte, para que nós caminhássemos por mais um tempo aqui, levando essa mensagem a todos. E realmente nós temos pressa, porque Deus tem pressa de que as pessoas se arrependam. Os louvores já falavam aqui essa noite. Onde é que está o teu foco? Onde é que está o teu olhar? Na vida vindoura ou nessa vida efêmera? Você pode escolher a bênção ou a maldição. Tantas coisas que se fala e que muitas vezes parecem palavras jogadas ao vento, porque não produzem frutos na tua mente, no teu coração, porque o teu olhar está na outra direção. Você assiste isso aqui como quem vê um vídeo que você passa com o dedo. Você passa com o dedo? Muito rapidamente, sem dar devida atenção, porque talvez aquilo não seja para você. Você pensa? Quando na verdade a palavra ela tem alvo certo, e o alvo é o teu coração, pode ter certeza. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Portanto, você é meu irmão perseguido, você é minha irmã perseguida. Eu mesmo tenho umas unhas encravadas aí, como diz o pastor André, nos perseguindo. E por mais que nós tentemos diálogo, por mais que nós tentemos conversa, não adianta. O manipulador, ele é terrível. Ele sempre tem o dom da razão. Ainda que você apresente argumentos, ainda que você se humilhe, não tem jeito. Tem que entregar para Deus. E Deus é aquele que vinga, é aquele que faz justiça. E eu encerro a ministração dessa noite no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, onde o próprio Jesus nos diz aqui essa noite: eu, Jesus, digo isso para que vocês estejam unidos comigo. Vocês tenham paz, porque no mundo, neste mundo caído, nessa bagaça que está aí fora, vocês terão aflições. Vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, eu venci tudo isso. E vocês certamente vencerão. Pois o pecado, as aflições, bem como as perseguições, só nós conseguimos vencer através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, nessa noite a mensagem que eu deixo para vocês é que vocês façam como Paulo descreve ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele nos orienta, nos ensina, da mesma forma que ele ensinou aos Coríntios, a perseguirem e desejarem os melhores dons, para que nós nos aperfeiçoemos na presença de Deus. Persigam os dons, o dom do amor, o dom da paz, o fruto do Espírito Santo. Persigam isso, que automaticamente cada um de vocês, assim como tem acontecido conosco, vai desfrutar da perseguição de Deus, com suas bênçãos sendo derramadas sobre cada um de nós, como ele descreve em Deuteronômio 28. Que a bênção de Deus te perseguirão e te alcançarão por todos os dias de tua vida. Esta é a mensagem frutífera, perdoadora, salvadora e libertadora que Deus colocou no meu coração neste dia 18 de junho do ano de 2025, na reunião do Cordão.